Estamos começando o programa Canaué Cultura. No programa de hoje a gente vai dar algumas dicas bem interessantes de como a música pode ser um instrumento pedagógico de inclusão. E para conversar comigo sobre esse assunto muito interessante, eu estou aqui com o professor Bernardes, que trabalha com deficientes visuais há alguns anos, né, Bernardes? Quanto tempo você já trabalha? Primeiramente, tudo bom? Obrigado pela presença, meu irmão. Prazer estar aqui contigo agora. Quanto te rever novamente, que estudamos juntos, trabalhamos juntos. Quanto tempo que você trabalha com deficientes visuais? Eu trabalho com deficientes visuais há 3 anos. Estou nesse projeto há 3 anos. Embora eu já trabalhe na área de ensino especial há 17 anos. Então eu fui convidado para fazer esse trabalho aqui, né? Desenvolver um trabalho. E a música entrando de sola nessa questão da inclusão, né? Porque assim, a gente percebe que é tão difícil hoje em dia, o movimento social sempre vai meio que de encontro a esse processo da inclusão. O desafio da inclusão utilizando da música, como é que pode ser possível isso? Existe um senso comum, um lugar comum que deve haver inclusão, mas como fazer, por onde começar, o que deve ser abordado, realmente é uma coisa que a gente ainda está tateando um pouco, né? No geral, como sociedade. A música, pedagogicamente, ela é uma disciplina complexa como matemática ou biologia, mas ela tem uma característica muito própria por ela fazer parte da vida de todas as pessoas. No nosso país, nós temos uma riqueza cultural muito grande e o universo musical das pessoas também é muito grande. E o que sobra para o deficiente visual é a sua vivência sonora. E a música, ela se torna um elemento muito mais marcante na vida de uma pessoa que é deficiente visual do que qualquer outra pessoa. Por quê? Porque um deficiente visual, ele é suprimido de vários mecanismos culturais que nós temos. Ele raramente vai ao cinema, muito pouco. A televisão, ela não é comentada do jeito que deveria ser. As revistas periódicas, elas não se propõem a se produzir em braille para que eles possam ter acesso. Nenhum jornal de grande circulação não tem nada em braille. Então, o que resta é o som. E você percebe que existe um tratamento meio assim os cegos são os coitadinhos da sociedade. Como é que eles desabafam sobre isso com você? Essa questão mesmo, claro que quando você trabalha com a música com eles, eu imagino que seja incrível. E daqui a pouco você vai dar uns exemplos pra gente de como trabalhar. Eu quero saber assim, fora do processo pedagógico, a questão humana mesmo, o trato que se tem. O que eles trazem para você de reclamações dessa vivência deles? Olha, acontece algumas coisas. Existe uma dicotomia muito grande. Por um lado, as famílias, elas superprotegem as pessoas cegas, né? E isso dificulta muito até o aprendizado, porque às vezes eles têm dificuldade de aprender a pegar num talher, porque acaba colocando o talher na mão dele, sabe? Eles não aprendem a lavar um prato porque já pega o prato e lava, então, sabe, cria um processo de infantilização em torno do deficiente visual. Fora da família, eles são discriminados como se fosse uma doença contagiosa. As pessoas, quando cumprimentam um cego, têm a preocupação de chegar em casa e lavar a mão. Sério? Existe isso? Existe isso. Não imaginava que chegasse nesse ponto, não. E ainda outras relações. As pessoas chegam para o cego e começam a falar alto, como ele também se fosse surdo, né? Então, eles trazem para você todas essas questões. Né? E outra coisa, às vezes o cego, porque a nossa forma, a nossa expressão facial, o jeito que a gente está sentado, a forma que a gente anda, existe uma interferência, uma apropriação cultural muito grande. E o cego, por não ter essa percepção, então às vezes ele tem maneirismo, o que a gente chama de maneirismo. Então às vezes
ele pisca muito, movimenta muito o rosto, ou então ele fica se balançando assim, que são maneirismos porque não existe a conexão visual com a informação cultural visual que nós temos. E as pessoas confundem isso com se a pessoa tivesse alguma deficiência mental. Né? E também trata o cego como se normalmente todo cego tivesse alguma deficiência mental. E aí, no teu caso, vem a música para te auxiliar nesse trabalho, né? Como é que a música entra nesse trabalho com os deficientes visuais? A música, ela é uma linguagem, né? Então, os cegos, eles chegam para mim, né? Primeiro que eles chegam totalmente deprimidos, sem perspectiva, com a única perspectiva de aprender o mais rápido possível a se deslocar sozinho para uma parada de ônibus e dali para sua casa, ou aprender o braille. E quando a gente começa a colocar que ele é mais do que isso, que ele é um cidadão, que ele tem uma informação, uma vivência cultural, uma criticidade, às vezes até mais apurada do que as outras pessoas, ele começa a se rever, ele começa a ver uma nova pessoa que antes ele não tinha contato. E que a própria família também não conhecia e que a própria sociedade não conhecia. Quando a gente começa a falar sobre as músicas que ele conhece, que ele lembra, o que ele acha simplesmente daquilo, as opiniões, as informações são extremamente apuradas e coerentes. E quando a gente leva a discussão para isso, eles começam a perceber que eles têm muito mais a oferecer e a interagir do que eles pensavam antes. Então isso dá um ânimo, dá um reforço no ego que incentiva muito eles a lutarem sobre muitas outras coisas. Certo, e aí eles começam a produzir música também, com o corpo, com a voz, aprender os instrumentos musicais. E essa lida com eles, a questão rítmica e melódica, como é que você trabalha isso com eles? Eu trabalho com a música como uma metodologia que eu utilizo, que é da informação natural, como se fosse uma criança aprendendo a falar. Ela primeiro aprende a falar, ela aprende a escutar, ela vai escutando, ela reproduz o som, ela entende o que está falando. Quando você fala para uma criança bola e mostra a bola, ela relaciona o som ao objeto, para depois, anos mais na frente, ela aprender a escrever. O ensino tecnicista, principalmente para o deficiente visual, ele é muito draconiano, porque existe uma vertente da escrita braille que se chama musicografia braille, que além do aluno ter que aprender o braille, ele tem que aprender em cima das células do braille um novo código que traria a música. É muito complexo. Então eu deixo isso para uma segunda, terceira ou quarta etapa. Vai mais para o lado lúdico mesmo, de curtir a música, de produzir sons. O primeiro momento é o lado lúdico, né? O segundo momento é o lado vivencial, como vocês acabaram de perceber hoje, que eles começam a participar num grupo onde a proposta não é a qualidade sonora, musical, mas sim um processo de interação. Né, de participação. Num trabalho desse que vocês viram hoje, acontecem algumas coisas que eles começam a aprender. Um trabalho de conjunto, uma ideia de grupo, de pertencimento. Ou seja, todos têm que chegar 1h da tarde. Todos têm que participar 3 vezes por semana no ensaio. O ensaio dura 45 minutos. Então, isso não acontecia antes porque eles eram infantilizados. Eles não tinham horário para comer, não tinham horário para dormir, não se preocupava se poderia ou não atrasar em algum evento. E a partir daí eles começam a se perceber que são indivíduos sociais, que fazem parte de uma sociedade e que a falha de um prejudica um grupo maior. Sim. Esse processo da prática de conjunto da música, ela deixa isso muito explicitado neles. E do ponto de vista de socialização, a gente percebe que aqui é uma escola que só tem alunos com deficiência visual. Correto. E a segunda fase dessa luta aí, que de repente seria incluí-los nas outras entidades educacionais e sociais, porque de fato aqui eles convivem com pessoas deficientes. Qual é essa nova etapa aí? Como é que pode acontecer na sociedade essa inclusão verdadeira? Porque parece que a gente está fingindo que está incluindo essas pessoas, mas não está. Com certeza. Dentro da própria Secretaria de Educação, eu vejo que a nossa secretaria ela é uma das melhores aparelhadas na América Latina. Né? Então, nós temos a escola de EJA, que é de ensino de jovens e adultos, o César, ele absorve os nossos alunos com excelência, desde que eles já tenham o domínio do braille, já tenham uma possibilidade de deslocamento pessoal.
Então, os nossos alunos em Braille já são deslocados para lá, onde existe um processo de conclusão até do ensino médio, que é a responsabilidade do Estado. Até então, nesse aspecto, é a responsabilidade do Estado. Na questão específica da música, existe já um projeto também bem avançado de profissionalização em música para deficientes visuais na escola de música. Então a gente tem uma ligação muito íntima com a escola de música e a gente faz essa parceria. Só que a escola de música ela já trabalha com outro estágio, ela trabalha com pegar o aluno para levar para um processo de profissionalização. Aqui a proposta é mais ampla. Aqui a proposta de o aluno perceber que a música ela é uma ação coadjuvante de todo um conhecimento, uma criticidade cultural. E ele começa a se apropriar e começa a interagir com isso. Aí ele começa já perceber, escolher, ele tem acesso a vertentes musicais que antes não teria em lugar nenhum. Ele tem acesso à música erudita, a jazz, a música instrumental, né? Ele começa a prestar atenção em letras mais elaboradas. Quando a gente pega essa música que foi cantada hoje, Luar do Sertão, existe uma discussão muito profunda entre a relação do que é o sertão e do que é o urbano, o que um oferece que o outro oferece, né? Entra questões ambientais, entra questões sociais. Então todas essas discussões eles começam a perceber que eles têm as mesmas ferramentas que de uma pessoa vidente para discutir de igual para igual. Joia, olha só, nosso programa é curtinho, certo, né? Já está quase acabando, mas eu quero que você dê uma fala final. Você está fazendo o seu papel brilhantemente, um trabalho incrível que você faz com os deficientes visuais, a gente pôde perceber no acolhimento que tivemos aqui na escola, mas obviamente você sonha com outras realidades, para a sua escola, para a sua cidade, para o Brasil. O que está faltando para a coisa ficar mais redondinha aí nesse trabalho de inclusão no Brasil? Manda uma mensagem final sobre isso. Mais uma vez falando, eu acho que o Brasil ele é um dos países que mais se propõe a fazer algumas ações nesse sentido, né? Mas existe uma dicotomia, um anacronismo muito grande. Aqui nessa escola mesmo, como eu e outros professores, somos extremamente especializados no que fazemos. Mas essa porta de entrada do aluno deficiente visual, ela é muito ainda rudimentar, né? Então a gente peca em ter pouco aparelho, poucos instrumentos, não ter um pedestal para um microfone, não ter uma cadeira apropriada para uma pessoa cega, não ter os instrumentos, não ter um espaço, um ambiente próprio para que o processo educacional ocorra. Então, se de um lado o Estado ele quer a integração total de um deficiente visual na sociedade, na porta de entrada se oferece muito pouco para que esse processo ocorra. E uma das maneiras de resolver isso sem onerar o Estado é fazer uma coisa que a sociedade privada ela está extremamente ansiosa de fazer, uma parceria público-privada diretamente com as instituições de excelência de ensino especial, para que pudesse fazer um trabalho de reciclar, de aparelhar e de treinar o profissional também que já está na iniciativa privada. Joia. Interessante. Se nós pegássemos, abríssemos as nossas portas para instituições educacionais, privadas, nacionais e internacionais e fizesse um intercâmbio com seus alunos, com seus formandos e seus doutorandos em relação à vivência que nós temos aqui, nós teríamos uma capacidade muito grande de multiplicação do processo na sociedade. E isso ia onerar muito pouco o Estado. Bacana, mandou um recado muito bem. Queria te parabenizar pelo seu trabalho e agradecer, né, por ter participado do nosso programa. É isso aí, valeu mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de fazer com que as pessoas, que os deficientes visuais não sejam só cegos, mas que eles deixem de ser invisíveis. Maravilha, cara. Parabéns pelo teu trabalho. Valeu mesmo. O programa Canoé Cultura vai ficar por aqui, mas a gente se vê em breve no próximo programa. Tchau. Entre carros e placas, luzes cheios de toques, eu sou um poço de sensibilidade, te buscando na cidade. Eu sou um poço de sensibilidade.